Na tarde fria do Moisés Lucarelli, um abraço fraternal entre os técnicos da Ponte Preta, Alberto Valentim, e do ABC de Natal, Evaristo Pisa, que começaram a trabalhar profissionalmente em Campinas. Antes do início do jogo, 1 minuto de silêncio, homenagem póstuma ao ex-presidente da Ponte Preta, Lauro de Moraes Filho. Quando a partida começou, o time de Natal tomou conta das ações. E nesta cobrança de escanteio, por muito pouco, Ítalo não abre o placar para o time visitante. A Ponte Preta esboça uma reação com o centroavante Gé, que limpa a jogada e bate em cima do goleiro Felipe Garcia. De novo Gé, outra vez em jogada individual, só que agora a bola acerta a trave. No segundo tempo, a Alvinegra volta com 2 alterações e troca passes no campo do adversário, mas é o ABC quem quase faz o gol nesta cobrança de escanteio. A Ponte Preta tem uma chance de ouro na bola parada. O escolhido para fazer a cobrança da falta é o centroavante Gé, e ele faz isso aí para o desespero do torcedor. Cobrança, Gé, vem para a bola, pé direito, isolou! Ô Gé, você é artilheiro, tem 25 gols com a camisa da Ponte, é querido pelo torcedor, mas cabe 10 letrinhas para você agora. Guardou a bola lá no banheiro feminino. Final no Majestoso. Ponte Preta 0, ABC de Natal também 0. O torcedor da Ponte Preta vai para casa chateado, afinal de contas, é a terceira partida em casa, 9 pontos disputados e a Ponte conseguiu apenas um empate, já que o ABC é a equipe que mais empata nessa competição. A expectativa agora fica para o próximo compromisso. Dia 28, depois de uma folga de 2 semanas, a Ponte Preta vai jogar contra o Maringá fora de casa e terá a volta dos jogadores que estavam suspensos e que não atuaram nesse empate aqui no Moisés Lucarelli. Esse jogo a gente não começou bem a partida, fiz algumas alterações até pelo fato das ausências que nós tínhamos por suspensões, e o time infelizmente não fez a semana que foi feita, não conseguiu transferir para o jogo a semana que foi feita. Nervoso, achei o time muito nervoso, pelo fato do ABC ter começado melhor o início do primeiro tempo, fez com que nosso time tivesse um pouco mais nervoso. Nós temos que tirar essa preocupação, eu digo, os jogadores, pelo jogo em casa. Aqui a gente já sabe que os times vêm aqui com uma organização defensiva muito forte, procurando não fazer com que nós tenhamos o nosso jogo, mas mais tranquilidade para jogar. Depois das análises ali eu vou fazer com calma. Eu achei que a gente tinha pressa às vezes, pressa para ganhar campo, com bolas longas, com bolas do chão mais distante do companheiro, coisa que a gente não trabalha assim. Procurar ajustar essas 2 semanas que nós teremos, esses dias que nós teremos, para pensar já no Maringá, que vai ser um jogo difícil lá. Bom, o Tigrão comentou o jogo pela TV. Transmitimos ao vivo na tela da Band e o CH comentou pela Rádio Bandeirantes. Começo com você, Tigrão. O que você achou desse empate em casa? Empate em casa é sempre ruim, mas a Ponte vinha com derrotas. Então, menos mal, pelo menos não perdeu esse jogo, né? Menos mal, mas foi um péssimo resultado, apesar de ser melhor do que perder. Agora, sabe por que a Ponte não perdeu o jogo já no primeiro tempo? Porque o Ítalo, que até esteve especulado aí de vir para o Guarani como centroavante, ele estava estreando e totalmente fora de ritmo, totalmente sem jogo. Porque ele perdeu 2 gols de cabeça, ele e a rede. Né? Olha aí, onde que estava a zaga da Ponte? Todo mundo marcando em bloco o primeiro pau? Será que o centroavante é a trave? Tá todo mundo marcando a trave ali, ó. Dá uma olhada nisso daí. Olha aí. O goleiro fora de ação. E o Ítalo perdeu. Aí teve outro, que aconteceu a mesma coisa. Então a Ponte sonolenta, desatenta no primeiro tempo. Foi muito mal, e o ABC foi melhor do que a Ponte. E poderia ter feito pelo menos 2 gols. Aí o Alberto sacou que o meio de campo, só teve essa jogada aí do Gé, um chute muito bonito de fora da área, e ela bateu na trave com o goleiro da equipe de Natal batido.
Agora, veio o segundo tempo e ele já no intervalo, eu acho que ele fez uma boa leitura do jogo, porque o meio de campo da Ponte não jogava. Ele tirou os dois volantes. Ele tirou o Emerson Santos e tirou também o Lucas Cândido. Eles só tocavam de lado, curtinho, lentos, sem mobilidade, sem poder de penetração, sem fluência no jogo. E aí veio com o Luiz Felipe, que entrou mais ou menos, mas pelo menos correndo mais, e o Léo Oliveira, que para mim entrou muito bem no jogo. A Ponte melhorou na segunda etapa, cresceu, deu a impressão de que poderia ganhar o jogo, mas também foi assim algo muito fugaz. Foi coisa de 10 ou 15 minutos e aí caiu novamente na apatia do primeiro tempo e não pode reivindicar nada de melhor do que ela acabou conquistando, que foi apenas 1 ponto e ainda, pode se benzer, pagar promessa, porque poderia, não fosse a imperícia, por falta de ritmo, ele que é artilheiro, do Ítalo em 2 oportunidades, em que a zaga dormiu, né? E a Ponte teria perdido o jogo. E aí a cereja do bolo para uma tarde sem inspiração, tarde e noite, foi essa aí, O Gé guardou a bola lá no banheiro feminino do estádio Moisés Lucarelli. E eu não vou comentar o lance, porque a imagem por si só é conclusiva. A única coisa é que do lado dele tinha o Serginho. Que bate bem. Que bate bem, tem uma qualidade técnica superior ao Gé. Gé artilheiro, tem crédito, mas bola parada. E só para lembrar, aqueles que não tiveram possibilidade de acompanhar, o Elvis já tinha saído do jogo. Já tinha saído. Vamos lá, CH, sua opinião, 0-0 Ponte ABC. Bom, eu tenho que dar uma informação aqui. Metade dos jogadores da Ponte estavam gripados. Eu estou dando informação, não é opinião e não é desculpa. Dito isso, a Ponte tem que levantar as duas mãos para o céu. Se não é a grossura do Ítalo, porque isso é grossura. Uma coisa é estar fora de forma, outra coisa é você, ou o cara está com problema na visão, os gols que ele perdeu. Pelo amor de Deus. Você veja que nesse lance aí, o Diego, ele tá parado, porque não tem o que fazer. A zaga é uma brincadeira. A Ponte foi modorrenta, macambúzia, taciturna, lenta, previsível, jogando mal. Deu a impressão em alguns momentos que estava sem vontade, não é? Jogo previsível, só de lado para trás. Treinou 10 dias, parece que piorou. Parece que piorou. O time piorou. Aí, o treinador da Ponte coloca o Serginho a 40 do segundo tempo. E outra coisa, essa dupla de zaga, meu Deus, Simon e Sérgio Rafael, podia jogar simples ali, Emerson Santos e Sérgio Rafael, que fica mais ou menos. Né? Começar o jogo com o Léo Oliveira, né? Eu acho que ele errou nas escolhas, ele errou na estratégia, o time não pulsou. Um time muito lento, previsível, e no segundo tempo que ele teve único momento de lucidez, que ele tirou os dois volantes e colocou outros dois, melhorou um pouquinho, mas a Ponte estava com tanto problema, Batista. Problema na lateral, problema na zaga, só não tinha problema no gol. Tinha problema no meio campo e problema no ataque. E aí, o 0-0, pelos gols perdidos. Se tivesse que ter tido no jogo um vencedor, deveria ser o ABC. Eu estou sempre dizendo aqui que o técnico, ele contribui no máximo com 30% para uma vitória, mas contribui em 80% nas escolhas das peças. Se escolhe mal, acontece isso aí, né? Ele tinha disponível o Léo Oliveira, não entrou bem pra caramba. Muito bem. Então por que ele não colocou de início? E o Emerson na zaga? É isso que eu não entendo. Aí o Emerson joga muito mais na zaga do que de volante. Joga bem de volante também. Agora, se você tem um jogador versátil como esse, por que não colocá-lo de zagueiro? E melhora a saída de bola. Por que inventar? Você quer outro equívoco? O cara estava gripado. O Emerson Santos era um daqueles. Aí você coloca o cara para jogar no meio campo, que tem que correr mais? Ô, CH, ótima informação que você trouxe, né? Agora, veja... Ótima, porque não é você que estava gripado. Não, mas veja, é assim, se tá gripado e não tem condição de jogar, não vá pro jogo.
Batista, mas não vá para o jogo. Fica debilitado. Não tá E também houve bobeada lá, porque normalmente é assim, ó. Um tá gripado, passa para os outros, né? Porque o contágio de gripe é um negócio violento. É rápido. Então, o que estava gripado tinha que ter sido afastado do grupo, para não contaminar o resto. E só para dizer que Simon e Sérgio Rafael jogaram a primeira vez juntos. E nós vamos ouvir à tarde, quando tem a interatividade com os nossos ouvintes, né? Que entram a todo momento pelo WhatsApp, nos ajudam brilhantemente a fazer o programa. Nós ainda vamos ouvir de alguém o seguinte: mas vocês estão criticando a zaga, mas ela não tomou gol. Sabe por que ela não tomou gol? Graças ao negócio que o CH falou aí agora. Graças a São Ítalo e a sua grossura. Por isso que a Ponte não tomou gol. Senão nós estaríamos aqui lamentando derrota. Mais uma derrota em casa. Então não venham me dizer que porque não tomou gol que a zaga foi bem. Que esse milagre aí que nós vimos aí não vai acontecer toda hora não, hein? Futebol não gosta de desaforo. Então a zaga para mim não poderia ter sido essa.